A cultura da sua empresa é definida pelos piores hábitos que você aceita. Se tem um assunto que está em alta hoje em dia, é a tal da cultura organizacional. Muita gente fala que cultura organizacional é o segredo do sucesso das empresas. Tem gente que quer trabalhar uma cultura mais do estilo Apple, que fomenta a criatividade, mas que também se preocupa muito com a performance dos seus funcionários. Já tem gente que espera que a cultura nasça dentro da empresa de uma forma mágica. Mas é disso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero desmistificar uma coisa simples quanto à cultura. Desmistificar e estruturar uma forma sistêmica de você implementar a cultura na sua empresa. Porque quando a gente fala de cultura, não é uma questão de criar a cultura numa empresa. Cultura é construído degrau a degrau, passo a passo. E ao longo do tempo, de tanto persistir nessas ações que você definiu e que você acredita que podem trazer a cultura para sua empresa, a partir disso, aí sim, você consegue gerar um resultado de ter uma cultura organizacional incrementada, enraizada no seu negócio. Mas se você quer saber, de fato, como que você constrói essa cultura, vem comigo, que eu vou mostrar aqui no vídeo, de forma simples. Vamos entender o que é uma cultura, entender os pilares da cultura e vamos entender, em passos simples, como que você define, defende e garante a implementação da cultura no seu negócio. Aqui nesse modelo, nesse Mind, eu só mapeei basicamente, porque é um vídeo rápido, os pontos que a gente entende como estrutura da cultura quando a gente fala no modelo do Edgar Schein. Ele fala que a cultura ela é estruturada por 3 grandes pilares. O primeiro pilar são os artefatos, que é aquilo que você tem para implementar a cultura, são suas ferramentas. Então pode ser regras, diretrizes, processos, e aqui, na próxima fase, a gente vai falar muito dessa questão de processo e regras, porque é isso que vai fomentar a seleção de pessoas alinhada com a sua cultura. Depois, ele fala sobre os valores compartilhados. Se você tem seus artefatos que você pode utilizar, com eles você vai começar a criar valores compartilhados, que as pessoas vão visualizar. É aquele nível visual da cultura. Então, por exemplo, as estratégias que a empresa define para buscar a cultura, para entrar no mercado, os objetivos que ela traça. Então, uma empresa que está orientada à sustentabilidade tem que ter objetivos sustentáveis. Uma empresa que está orientada a uma cultura mais voltada para a criatividade e valorização de pessoas, ela tem que ter estratégias que passam muito pela parte de aprendizagem e crescimento, que passam pela parte de valorização de pessoas, de sustentabilidade daquela qualidade de vida das pessoas dentro da empresa. Ela não pode estar voltada somente para a parte de resultado e extremamente direcionada só à meritocracia, aquele foco no trabalho workaholic. Quando você define as suas estratégias, os seus objetivos e cria filosofias dentro da empresa, você vai começar a estruturar a sua cultura e você vai ter os artefatos que a gente citou aqui em cima para implementar ela. Então, regras, diretrizes. Se você valoriza demais a hora extra, o trabalho após o expediente e quer ter uma empresa que foca extremamente no bem-estar das pessoas, você vai ter um gargalo. Depois que você passa dessas fases, você entra na questão do pressuposto. O pressuposto já são os resultados da cultura que você está implementando através de artefatos e de valores compartilhados. Então, quando eu falo de pressuposto, eu estou falando das crenças que estão enraizadas na sua empresa. Eu estou falando das percepções das pessoas em relação ao ambiente, como que elas percebem o ambiente, como que elas percebem esta questão dos valores e dos artefatos. E, principalmente, os preconceitos. Eu não estou falando aqui de preconceitos relacionados ou à raça ou orientação sexual das pessoas. Eu estou falando de preconceitos que estão estabelecidos quanto à regra e à cultura da empresa. Então, se você tem uma cultura da empresa que ela está orientada à meritocracia, à oportunidade, a fomentar a criatividade, e na empresa ter um preconceito já estabelecido de julgar as pessoas, existe um preconceito estabelecido que as pessoas julgam as tentativas de ser criativo das outras, a tentativa de crescer dentro da organização, você vai começar a ter um gargalo entre aquilo que você colocou como valores compartilhados, que você tentou criar processos para fomentar, e aquilo que de fato acontece. Agora, como que eu resolvo essa questão? Como que eu de fato implemento quando eu defino isso aqui? Eu vou trazer aqui alguns passos básicos para implementação. Como que agora eu defino e implemento isso? Eu vou trazer alguns passos básicos para a implementação. Quando a gente fala de implementação, o que eu tenho no primeiro ponto? Eu preciso definir a cultura. Eu preciso definir aquilo que eu entendo como cultura. Então, por exemplo,
eu vou definir uma cultura voltada para sustentabilidade, seja social, seja ambiental, eu preciso ter regras que vão me orientar a isso. Eu quero bem-estar e focado em pessoas, como um exemplo, o Google ou a TOTOS, que tem os Googers e os, acho que na TOTOS é TOTVERS, alguma coisa assim, ou TOTERS, algo nesse sentido. A ideia é que eu crie dentro da empresa uma orientação a pessoas, a valorizar a pessoa necessariamente, e não cargos, e não atividades ou tarefas. Então, isso é um modelo de cultura. Eu quero uma cultura muito mais meritocrácia, eu quero que as pessoas tenham oportunidades e que elas alcancem patamares de acordo com aquilo que elas se esforçaram. Então, por exemplo, se você tem uma cultura voltada para meritocracia, você vai ter um problema quanto à questão social. Não adianta você falar que se você der oportunidades para as pessoas dentro da empresa, todas vão ter a mesma oportunidade. Porque tem pessoas que vão ter mais dificuldade de deslocamento, vão chegar mais tarde, tem pessoas que não vão poder ficar depois do horário, que vão ter um problema pessoal em casa e não vai conseguir se esforçar como outras. Então você vai ter problemas sociais aqui que você vai ter que se organizar. Quando você fala de uma cultura workaholic, aquela que fomenta as pessoas que realmente estão vivendo aquilo ali. E é um pouco mais difícil nas gerações de hoje, mas cada um constrói no modelo que entende melhor. E aí você tem a reacionária, você tem orientada a resultados, você pode ter uma criativa, você pode fazer uma cultura formal e burocrática, com processos bem estabelecidos, com regras. As pessoas crescem de cargo depois que elas têm 3 anos dentro do mesmo cargo. Não interessa se elas estão aceleradas ou não no processo de aprendizagem, se elas trouxeram ou não mais resultado. Então você tem que definir a sua cultura. É o primeiro passo. Quando você define a cultura, você vai tangibilizar ela. Primeiro, em valores. Quais valores definem que aquela cultura está tangibilizada na empresa? Quais valores definem que aquela cultura existe? Então, por exemplo, eu tenho os valores de meritocracia, numa cultura meritocrática. Eu tenho valores de preocupação com o meio ambiente, numa cultura mais de sustentabilidade. Eu posso ter um valor voltado para a qualidade e bem-estar das pessoas internas da empresa. Então, eu vou criando valores, e eles não precisam estar naquela questão de diretrizes, de valores, missão e visão. Não precisa necessariamente estar nesse ponto. São valores que você vai tangibilizar dentro do seu negócio. Depois dos valores, você tem que definir comportamentos. Quais comportamentos você espera dos seus colaboradores para que eles estejam alinhados com a sua cultura? Se eu tenho um comportamento que ele é muito criativo, que a pessoa tenta inovar sempre e eu tenho uma cultura formal, eu vou ter um problema. Se eu tenho um valor que está voltado para fomentar a criatividade, porque eu defini uma cultura criativa, eu preciso ter uma forma de definir que comportamentos criativos podem ser identificados. Então, por exemplo, como que eu vou identificar um comportamento criativo? Eu vou ter eventos dentro da empresa que vão fomentar a criatividade. Eu sou uma empresa de software e eu tenho um processo de sugestão de novas features dentro do sistema para que eu possa fomentar essa criatividade. Eu tenho uma área de comunicação e marketing que cria desafios. Então, eu preciso ter formas de tangibilizar esses comportamentos. Ah, não, eu sou uma empresa meritocrática. E nessa meritocracia, eu vou definir comportamentos que vão fomentar essa visão meritocrática. Então, por exemplo, eu tenho que ter todos os líderes dando oportunidades a todos dentro de suas equipes a propor inovação, propor novos trabalhos. Eu tenho que ter a possibilidade de dar às pessoas novos desafios para que elas alcancem novos patamares dentro da empresa. Então, eu preciso ter uma empresa um pouco mais fluida, para que a pessoa possa fazer um pouco além daquilo que se espera. Se eu quero valorizar, por exemplo, uma empresa onde a cultura workaholic ela é valorizada, ela foi definida, eu preciso definir esses comportamentos. Eu preciso definir que comportamentos, por exemplo, de ficar depois do horário, de estudar dentro da empresa, sejam possíveis. Porque se eu defino uma empresa extremamente rígida com regras, que a luz apaga às 18h15, que eu não permito que as pessoas fiquem depois do horário da empresa, que para qualquer necessidade de hora extra tenha que ter uma aprovação, se eu defino isso, eu vou dificultar esse comportamento workaholic ou de busca por novas oportunidades numa questão meritocrática. Então, essa ideia de comportamentos ela é muito importante. Por quê? Você precisa definir os comportamentos que você aceita, aqueles que você valoriza e aqueles que você não aceita. Então, por exemplo, se você quer uma cultura voltada para pessoas e você tem dentro da sua empresa
uma pessoa que está com muita dificuldade de comunicação e que não tem um bom relacionamento com as pessoas, não importa o quanto ela seja técnica, workaholic, você não vai poder manter ela dentro da empresa. Então, você precisa definir comportamentos que você aceita, aqueles que você valoriza e aqueles que você não aceita. Por quê? É aqui que você começa a tangibilizar a cultura. Porque você vai cortar as pessoas que não estão nessa cultura. Você vai tirar as pessoas que não se adequam à cultura da empresa. Porque quando você fizer isso, você vai começar automaticamente a reconhecer alguns tipos de comportamento, alguns perfis de profissionais. E com isso, você começa a alinhar a empresa numa ideia orientada àquela cultura. Então a cultura ela é formada pelo quê? Pelos comportamentos que você define e que você aceita e não aceita. Você reconhece aquilo que é importante, você reconhece aquilo que faz parte da cultura e você substitui os profissionais que não estão alinhados. Com o tempo, com o passar do tempo, a sua empresa ela vai sendo formada por profissionais alinhados à cultura. Não quer dizer profissionais iguais. Não quer dizer que todo mundo na sua empresa tem que ser idêntico. Você só tem que ter pessoas na sua empresa que estão alinhadas com a cultura que você acredita. Com isso, você vai para a parte mais difícil, que é substituir. Você precisa aprender a substituir pessoas que não estão dentro da cultura da sua empresa. Você precisa assumir o risco de talvez abrir mão de profissionais bons, profissionais que performam, porque eles não estão alinhados à cultura da sua empresa. E isso no futuro vai ser extremamente importante, porque é muito melhor você ter um time de bons profissionais que se comunicam, que estão alinhados e que jogam juntos, do que você ter um time com poucos profissionais que são bons, alguns profissionais que se destacam e que são diferenciados na operação, mas que esses profissionais diferenciados atrapalham a cultura da empresa. Exemplo, aquele vendedor que vende muito e não segue as regras. Aquele profissional, aquele técnico que tem uma qualidade muito grande na entrega, mas não segue procedimentos, não segue projetos, não respeita as pessoas e não trabalha em equipe. Esse profissional, ele pode trazer um resultado muito grande, mas ele atrapalha a sua equipe como um todo, porque ele não ajuda ela a crescer. Então você acaba tendo um distanciamento entre as pessoas. Então a principal fase da implementação de uma cultura está na substituição. Na substituição de profissionais que não estão alinhados com a sua cultura. Depois disso, você vem para a última fase, que é o que eu chamo de guardar e vigiar, que é literalmente criar guardiões da cultura. Você não vai conseguir manter a cultura da sua empresa e avaliar cada profissional. Você precisa ter pessoas que sejam guardiões da cultura do seu negócio dentro da empresa e pessoas que tenham a capacidade de fazer uma análise crítica da própria diretoria, se ela está ou não alinhada à cultura da empresa. Porque a partir daqui, você começa a replicar isso. Você vai ter guardiões da cultura dentro de um processo que vão começar a fomentar líderes que vão guardar essa cultura também, e isso vai ser replicado. Porque você, como diretor, acaba ficando distante da operação. E talvez você consiga implementar a cultura ao nível de diretoria, ao nível gerencial, mas quando passa de supervisor, coordenador, técnicos, operadores, eles começam a se distanciar tanto da diretoria que você não consegue mais aplicar essa cultura. Então você precisa ter guardiões. E esses guardiões têm que ter a capacidade de vigiar também a diretoria, para que ela não se comporte fora daquilo que foi definido, para que ela não abra exceções para profissionais que não estão alinhados com a cultura da empresa, porque tem uma performance muito grande ou porque tem uma indicação. Então, quando você faz isso, você começa a realmente construir a cultura de uma empresa de forma estruturada e tangível. Como? Selecionando pessoas que estão alinhadas a uma cultura bem definida, substituindo pessoas que não estão alinhadas. E guarda essa frase, que ela é extremamente importante. A cultura da sua empresa ela é definida pelos piores hábitos que você aceita. Então, são os hábitos que você suporta, hábitos ruins que você aceita, que vão fazer a cultura da sua empresa. E não os bons hábitos que você valoriza. Eu sou o Carlos Pires, vou ficando por aqui e eu não trouxe isso aqui à toa. Essa semana eu tive um problema em uma empresa porque a gente estava contratando um profissional a um nível praticamente de C-level, com um salário muito acima da casa das dezenas de milhares de reais, que um dos pontos mais relevantes que a gente conseguiu estruturar quando a gente estava conversando sobre o que a gente esperava desse profissional era um alinhamento cultural e a capacidade de resolver crises. Então, isso aqui é muito importante para você também, que quer ir para o próximo nível, que quer deixar essa fase de gestor, de operador, de analista e ir para um cargo mais de C-level, mais de diretoria. Lá, o importante não é mais a sua capacidade de executar, mas sim
a sua capacidade de gerenciar pessoas e fazer com que elas executem. Muito obrigado e até a próxima semana.